Saudações, jardineiros de coração generoso e mente aberta. Naomi Vixie aqui, sua guia neste universo verde, com o apoio da Edson, Quality Seeds, que nos ajuda a semear conhecimento em outros lugares. E hoje, meus amigos, vamos desvendar um dos maiores mistérios e alegrias da jardinagem, a seleção de sementes e a horticultura. Sim, pode parecer complicado, mas prometo que vamos tornar tudo tão claro quanto água de fonte. Considere a semente como um bilhete de loteria vencedor na vida vegetal. Mas não basta ter o bilhete. Você precisa saber como escolher o número certo, verificar se é autêntico e, claro, fornecer as condições necessárias para produzir os frutos, ou melhor, os vegetais, flores, ervas, que sonhamos em colher. A seleção de sementes, meus amigos, é como escolher um diamante bruto. Você precisa de um olho treinado para identificar o potencial que está escondido dentro. E por que se preocupar tanto com a seleção? Porque a semente é a gênese, o ponto de partida, o início da nossa jornada no jardim. Se a semente for fraca, defeituosa ou inadequada, todo o nosso trabalho, todos os nossos esforços serão como construir uma casa sobre areia moveleira. Podemos ver nossos sonhos desmoronarem antes mesmo de florescer. É como tentar correr uma maratona com um furo no seu sapato. Podemos tentar, mas o resultado não será o melhor, não é mesmo? Mas não se preocupe, você não precisa ser um especialista para escolher uma boa semente. Existem certos sinais, como dicas que a natureza nos oferece. O primeiro deles é a fidelidade. Imagine comprar sementes de abóbora e meses depois colher melancias. Isso seria bastante decepcionante, não é? A fidelidade garante que a semente dará o que promete, que a planta resultante terá as características da variedade escolhida. É como confiar em um amigo. Ele deve ser quem diz que é. Depois, temos o vigor. Uma semente vigorosa é como um bebê cheio de saúde que chora alto, mama bem e cresce forte. Ela tem a energia necessária para romper a barreira da terra, enfrentar os desafios do ambiente e iniciar o seu desenvolvimento com garra. Uma semente sem vigor é como uma pilha descarregada. Não tem força para fazer o motor funcionar. A germinação também é crucial. Não adianta ter um saco cheio de sementes se apenas algumas brotam. A germinação é como a taxa de aprovação em um concurso. Quanto maior, melhor. Uma alta taxa de germinação significa que a maioria das sementes é viável, ou seja, tem a capacidade de se transformar em plantas. E, por fim, a pureza. Uma semente pura é como um diamante sem Xiaxi, imperfeição em chinês. Ela é livre de impurezas, de sementes de outras plantas, de resíduos que possam prejudicar o seu desenvolvimento. E o valor cultural, VC? O VC é como a nota final do aluno, que combina todos os critérios: fidelidade, vigor, germinação e pureza. Quanto maior o VC, melhor a qualidade da semente. Mas, se não tivermos essa informação, não se desesperem. A observação atenta e a intuição também são ferramentas valiosas. Uma boa semente geralmente tem uma cor viva, uma textura lisa e um aspecto uniforme. É como escolher uma fruta madura. A gente sabe quando ela está no ponto certo só de olhar. Agora, vamos ao viveiro, o santuário das nossas futuras plantas. O viveiro é como um berço aconchegante, onde as sementes encontram o calor, a umidade e a proteção necessários para dar os primeiros passos. Ele pode ser tão elaborado quanto uma estufa climatizada ou tão simples quanto um copo descartável com terra. O importante é que ele ofereça as condições ideais para a germinação e o desenvolvimento das mudas. E o que faz um bom viveiro? O substrato, é claro. O substrato é como o alimento do bebê. Ele precisa ser nutritivo, saboroso e fácil de digerir. No caso das plantas, o substrato deve ser leve, aerado, bem drenado e rico em matéria orgânica. Podemos usar uma mistura de terra vegetal, humus de minhoca, fibra de coco, casca de arroz carbonizada. As possibilidades são infinitas. O importante é que o substrato permita que as raízes respirem, que a água não se acumule e que os nutrientes estejam disponíveis para as plantas.
Ao plantarmos as sementes no viveiro, devemos ter alguns cuidados básicos. A profundidade ideal é, como já disse, cerca de 2 vezes o tamanho da semente. A rega deve ser delicada, para não deslocar as sementes. E a identificação é fundamental, para não confundirmos as espécies e acompanharmos o desenvolvimento de cada uma. É como colocar uma etiqueta no bebê, para não trocá-lo na maternidade. Com paciência e carinho, as sementes despertarão e as mudas começarão a surgir. Nesta fase, é importante proteger as mudas do sol forte, do vento, das pragas e das doenças. Quando elas estiverem fortes e vigorosas, com cerca de 10 centímetros de altura e 4 a 6 folhas verdadeiras, estarão prontas para o desplante, ou seja, a mudança para o local definitivo. É como o momento em que o passarinho sai do ninho e voa para o mundo. E para finalizarmos, não podemos esquecer da polinização, o ato de amor que garante a reprodução das plantas e a formação de frutos e sementes. Algumas plantas são como solteironas e se autopolinizam, enquanto outras precisam de um par e dependem da ajuda do vento, dos insetos ou até mesmo da nossa intervenção. Caros jardineiros, lembrem-se, a seleção de sementes e o viveirismo são práticas que nos conectam com a essência da vida, com a capacidade de criar, nutrir e transformar. Com conhecimento, dedicação e um toque de poesia, vocês serão capazes de construir jardins exuberantes que lhes trarão alegria, bem-estar e, quem sabe, até uma bela colheita. Módulo 8 do curso Pobre Jardineiro, com o patrocínio de Edson, dono do Pobre Filosofia. Esperamos vocês no próximo módulo, onde continuaremos a explorar os segredos da jardinagem.